começando mais um episódio do Conexão AU Entrevista, uma produção do jornal O Alto Uruguai. E hoje os nossos convidados são o Marcos Piaia e o Leandro Kempka, da Conceito A Studio, e vão contar um pouquinho pra gente como começou essa trajetória de sucesso dessa empresa e desses empreendedores aqui de Frederico Westphalen. Marcos, seja bem-vindo. Olá, Márcia. Olá a todos. É um prazer estar aqui e contar um pouquinho sobre a Conceito A. Esse dia frio, né, que nós temos hoje, mas com muito prazer, com certeza, compartilhar um pouquinho sobre a nossa trajetória sobre a Conceito A. Leandro, seja bem-vindo também. Obrigado, Márcia. Um prazer estar aqui de volta, né? Eu que sou filho desta casa, trabalhei um tempo aqui no Alto Uruguai, né? E melhor ainda, na companhia de você, uma jornalista que eu admiro muito, e a gente está aqui conversando um pouquinho, falando, inspirando as pessoas também. É isso aí. E para quem não conhece, né, eu sei que é difícil, a maioria das pessoas, pelo menos aqui da nossa região, já ouviram falar da Conceito A e também de vocês, mas é importante, vai que esse podcast, né, ele viralize, vamos dizer assim, ou chegue em pessoas que não conhecem bem a trajetória de vocês. Vou começar pelo Marcos, tá, Leandro? Contando um pouquinho quem que é o Marcos Piaia. Bom, o Marcos Piaia, então, ele é graduado em informática aqui pela URI, né? Eu estou cursando no momento também sistemas de informação, é uma área que eu gosto muito. E, claro, nos últimos anos, aí 12 anos, inclusive, né, de Conceito A, a gente tem focado na parte de fotografia, na parte de envolvimento com formaturas, né? Mas não faz só 12 anos que a gente fotografa, né? Está completando quase 20 anos no ramo de fotografia. E nos últimos 12 anos, então, o Leandro e eu nos unimos aí para fazer, né, acontecer a Conceito A. Uma empresa que foca hoje no atendimento aos formandos da nossa região, né? Temos orgulho de dizer que nós não atendemos só Frederico, mas sim toda uma grande região, né? E aí, claro, o Marcos, desse tempo aí, ele foi se especializando também na parte de fotografia, foi conhecendo um pouquinho mais, com o conhecimento do Leandro, né? E agregando todo esse conhecimento que já tinha previamente. Eu nunca me arrependo, sempre comento, né, da área de informática, porque é um ramo que a gente utiliza muito, inclusive na parte de tecnologia de fotografia, né? E com toda a Então, evolução, né, que cada vez vem mais. exato, né? Hoje, ainda mais com inteligência artificial vindo aí, com programas novos, com softwares diferentes, né? Com a inteligência artificial que está dominando muita coisa, né? Então, isso tudo vem agregar, claro, sempre ao nosso conhecimento, né? Unindo essa parte digital, a parte da fotografia também na Conceito A. Tu é natural aqui de Frederico Eu sou Martins. de Frederico, aqui de Frederico. Tenho orgulho de ser dessa terra aqui. Tá certo. Leandro, quem que é o Leandro Kempka? Também acho que é natural daqui, né, Leandro? Exatamente, Márcia. Então, sou dessa terra, né, de Frederico Westphalen. Sempre morei aqui, né? Nunca residi em outras localidades, em outras cidades. E também sou formado aqui na cidade pelo FSM, jornalismo, né, minha área. Então, eu trabalhei um tempo na área, foram 6 anos aqui, inclusive nessa casa, como havia comentado. E nesse período, então, realizava fotografias, reportagens, né, matérias de geral, editoria de geral, de esporte, alguma coisa também ajudava os colegas em outras editorias. Mas a fotografia foi o que mais, digamos assim, me destacou, enfim. Tanto é que a gente infernizava a vida, né? Num modo positivo de falar que o Leandro, além das coisas que ele tinha para fazer, e matérias dele mesmo, e fotografias das matérias dele, tinha que fazer pra gente também, né, Leandro? E sempre era o desafio. Qual vai ser a foto da capa? O Leandro saía atrás e fazia. Exatamente. E isso me fez evoluir muito rapidamente, digamos, num curto período de tempo, né? Eu, como fotógrafo, eu evoluí bastante. Tinha uma assessoria muito boa de profissionais da área, que era meu professor, o Carlos Domingues, o Cadré. Então, uma pessoa que eu devo muito para ele, me incentivou bastante. E quando eu caí aqui no Alto Uruguai, coloquei a mão na massa, então eu já estava, digamos assim, meio preparado, pronto. Então, não demorou muito para que as pessoas começassem a me procurar, né? Eu saía o nomezinho da fotinho lá, o Leandro fez, olha que foto legal. E quando eu vi, eu já estava envolvido, estava no mercado da fotografia, estava fotografando aniversário, estava fotografando casamento. Então, aconteceu bem rapidamente. E aí, aos poucos, eu tenho uma amizade e uma gratidão muito grande pela Patrícia, né? Que ela me apoiou bastante. E foi difícil a saída, né? Tipo assim, porque eu daí eu adorava
trabalhar aqui. Enfim, um dia eu falei para a Patrícia que ainda quero ficar uma semana aqui para relembrar como é que era e fazer algumas reportagens, produzir algumas imagens. Isso vai ser muito legal. E a gente precisa combinar. Já falei isso com a Patrícia. Sim, ela contou. E a gente tá esperando ansiosamente por essa semana. Então, aí comecei a entrar nesse mercado de fotografia. E quando eu vi, eu já estava inserido, né? Então, me desliguei meio-dia do Alto Uruguai, meio-dia eu abri um estúdio, ali na subida da rodoviária. Isso ainda separados, vocês? Isso, Ainda separados. ainda separadamente. Mas nesse período, né, que eu abri estúdio, estava meio-dia trabalhando como fotografia, vivendo da fotografia e vivendo também aqui como jornalista na Alto Uruguai. Eu fiquei 6 anos aqui, né? Então, amadureci, cresci muito aqui. E nesse período, então, eu me aproximei com o Marcos. O Marcos também já estava inserido na área da fotografia, na área de eventos. Trabalhava com a Simone Di Domenico, né? Uma profissional, né, que a gente admira, né, de coração, ela, enfim, por tudo que ela fez pela fotografia na nossa região, na cidade, no Rio Grande do Sul, no Brasil, enfim. É um profissional que a gente admira. Então, a gente se aproximou, eu mandava imprimir algumas fotos, porque eu não tinha o CNPJ ainda, logo que eu saí. Ah, sim. Aí depois, Não tinha claro, MEI ainda naquela época, né? Ou já tinha? Já tinha. já tinha. Aí logo depois, tipo assim, mas as primeiras fotografias o Marcos me ajudou na impressão. E a gente criou uma amizade, né? Enfim, daí naquela época, de novo, né? As pessoas enxergavam o meu trabalho ali pelo jornal e um belo dia apareceu acho que foi a Unopar aqui de Frederico, solicitou um orçamento de formatura. Então, nossa, eu falei, caraca, será que eu estou preparado para isso? Então, eu fiz uma primeira formatura sozinho, né? Ainda era Leandro Kemp, que é estúdio de fotografia, e realmente eu vi que era bastante trabalho, e era uma área legal de trabalhar, enfim. E foram logo depois surgindo outras oportunidades nessa área, e aí foi quando, né, eu, um belo dia lá visitando o Marcos, indo lá pegar as fotografias, né, e eu falei para ele, Marcos, eu decidi uma situação aqui, eu vou ir para o lado da formatura, acho que é isso que eu quero. Se tu não quer ser meu sócio nessa jornada e tal. E aí o Marcos só me falou assim, então me espera até amanhã de meio-dia, que eu te dou o retorno. E daí foi meio-dia, ele me liga e fala, vem aqui, vamos conversar, né? Vamos encaminhar isso. Então, a gente sempre teve essa relação de confiança, de exatidão, né? De cumprir com tudo que a gente combina um com o outro e tal. Então, foi uma bela de uma parceria aí que está aí durando 12 anos, né? Então, só tenho a agradecer. Para entender melhor, na verdade, essa questão do nicho das formaturas foi o que uniu vocês mais. Claro, vocês já se conheciam, já conheciam o trabalho um do outro, mas vocês viram nesse nicho uma oportunidade e oferecer um diferencial. Exato. Até naquela época, né, Marcos? A gente tinha alguns profissionais que trabalhavam já na área, empresas, enfim, mas precisava daqui a pouco de uma atualização. Vinha muita empresa de fora também, eu lembro, né? Também a gente recebia empresas de fora que daqui a pouco, não é que sumiam como já aconteceu, Já né? aconteceu, infelizmente. Infelizmente, né? Isso realmente, digamos assim, estraga o mercado, né? Então fica complicado. Mas, enfim, a gente entrou, se atualizou, né? E trouxe novidades para o mercado de fotografia com a Conceito A, de formaturas, fotografias de formatura. E só complementando, Márcia, também, né? Recentemente voltei a estudar, então sou mestrando no programa de Ciência e Tecnologia Ambiental da UFSM. Então, meu orientador é o professor Genésio. E a gente está desenvolvendo um trabalho bem legal, então, nessa área de transformar artigos científicos em vídeos educativos, né? Que legal. Para as crianças, enfim, de ensino médio, ensino fundamental. Então, acho que vai ser bem produtivo também nessa área. Estou contribuindo dessa forma, né? Para as próximas gerações. Aí. Legal. E nesse caminho, a gente sabe que nem tudo são flores, né? Porque quem assiste pensa assim, ter uma empresa, né? A gente sabe, não é fácil, né? São vários desafios, vários percalços, mas também várias realizações. O que vocês citariam, assim, se vocês puderem, brevemente, né? O que foi mais difícil nessa caminhada? E o que vocês acreditam que realmente é o principal diferencial, assim, da empresa de vocês hoje? Legal. Eu acredito que um dos itens que acabaram, talvez, alavancando a Conceito A foram os diferenciais que a empresa trouxe, né? Tempos atrás, as empresas vinham e ofereciam um serviço específico
E a Conceito A, visualizando isso, então iniciou com a ideia de agregar todos os serviços dentro da empresa. Então, os formandos antigamente corriam atrás de uma decoração, corriam atrás de uma determinada empresa para sonorização, enfim. E nós agregamos tudo isso, nós trouxemos esse pacote, esse combo, né? Então foi um diferencial que a empresa trouxe e os formandos não precisam correr atrás de fornecedores, né? E nós ficamos responsáveis pela execução inteira da formatura. Nesse período, claro, a gente teve, como você disse, Márcia, não foram só flores, né? Nós tivemos aí um período muito crítico da pandemia, né? Principalmente nós do setor de eventos, então isso já foi muito falado, né? Não vale, talvez, o tempo a gente elaborar muito textual sobre isso, mas a dinâmica da pandemia trouxe muitos resultados, né? Positivos, alguns negativos, enfim. Mas foi um dos fatores que ocasionou, né? Inclusive, na época, com a demissão em março, né? Da nossa equipe. E hoje a gente reestruturou, né? Tudo isso, enfim. Vocês tiveram que ficar parados um tempo? Nós Ou ficamos vocês... parados por aproximadamente 2 anos, né? Que foi desde o período em que tudo iniciou até o momento que depois houve algumas pequenas liberações. Só que a empresa ela trabalha com uma projeção sempre, né? Uma prospecção de aproximadamente 1 ano. Então a gente não fecha um evento de hoje para amanhã, né? O evento ele vai acontecer, a gente fecha hoje, mas o evento acontece daqui 1 ano, 1 ano e meio, né? Certo. Então a gente teve esse gap, esse tempo aí todo que deu uma situação bem complicada, né? E claro, um dos outros fatores também é a questão de recursos humanos, né? Que é o ponto principal, a gente sempre tenta focar na dinâmica de recursos humanos, mas a gente sabe que às vezes a mão de obra, né, específica, ela não é tão acessível nesse sentido, né? Então, um dos fatores também, claro, foi com relação a recursos humanos. A gente teve que retreinar toda a equipe quando houve a contratação novamente, né? Então, alguns dos fatores que ocasionaram, né, nessas possíveis pedras no caminho, né, que eu diria assim. Mas, enfim, isso são aprendizados, eu penso, né? Tanto o Leandro quanto eu, a gente sempre teve isso muito aberto, né, de trazer ideias para a equipe, o que a gente pode melhorar, como a gente agregar com o pessoal e poder com que a equipe seja, de fato, efetiva, né? Nós retornamos pós-pandemia com uma equipe mais enxuta, porque vieram outras tecnologias com relação à pós-pandemia, inclusive a inteligência artificial é uma delas, né? Então, a gente hoje trabalha com a ideia de separação de fotografias, enfim, de forma mais automática, né? Um dos fatores que a gente teve, então, uma alteração nesse sentido, né? Mas sempre com a ideia de focar no recurso humano, no nosso pessoal, na nossa equipe, para que eles também se sintam engajados, então, e, claro, satisfeitos em trabalhar junto com a empresa, né? Leandro, queres complementar alguma coisa em relação a esses desafios, os diferenciais de vocês? Isso. Na verdade, um dos diferenciais que eu acho importante é a responsabilidade da empresa, né, com os eventos que a gente abraça. Isso não tem o que... eu acho que é a principal, né, além da qualidade, que isso é o básico que uma empresa tem que entregar, é material de qualidade. E a segunda é o respeito e a responsabilidade pelos eventos que a gente fecha, né? Então, nem tudo são flores, né? Em algum momento teve uma situação que a gente teve que, digamos assim, bater no peito e honrar com algumas coisas que aconteceram, digamos assim, no decorrer do caminho. E a gente, que não dependeu de nós, enfim, depende de outras pessoas, enfim, de outras entidades, enfim. Mas que eu acho que é o respeito, né, pelos nossos clientes e pelos eventos que a gente faz. Então, a gente nunca deixou na mão, né, e até é uma repercussão, né, Marcos, do nosso histórico de 12 anos, a gente nunca teve problema judicial ou coisas assim, enfim. Então, a gente sempre cumpriu com tudo que a gente coloca lá no contrato, né, desde os prazos, tudo que a gente oferece. Então, é uma coisa que eu falo que o nosso, assim, é o respeito, né, pelos nossos clientes e a responsabilidade que a gente tem. É por isso que, né, a gente está... então, daqui a pouco, com 12 anos, é difícil uma empresa chegar com 12 anos aí, né, passar por uma pandemia, principalmente na área de eventos, né? Então, acho que isso que eu coloco. No meio da pandemia, tu esqueceu de comentar, Marcos, mas vale a pena. A gente reestruturou, claro, teve todo um déficit de eventos, de caixa, enfim. Mas nesse período a gente montou
junto com um parceiro, na época, a gente montou uma agência de publicidade. Então, foi um trabalho, digamos assim, que não é muito nosso foco, né? Nunca foi, mas naquele momento as empresas precisavam disso, né? Sim. Tinha que ter uma alternativa, né? Exato, as empresas estavam na mesma situação que a gente, né? Então, as vendas caíram, enfim, várias situações, empresas do comércio, enfim, precisavam divulgar de outra forma, não era mais presencial o atendimento, eles precisavam comunicar. E nós, né, transformamos a Conceito. Então, por um ano, acredito que nós tivemos essa experiência e atendimos, além, né, das situações da formatura, que, claro, ainda aconteciam, nós tínhamos os contratos fechados e tudo mais, ainda tinha, né, o que fazer, mas, claro, numa situação bastante reduzida. Então, ali a gente, com vídeos institucionais, né, com a administração de Instagram, administração de redes sociais, com produção de conteúdo, ali a gente achou uma alternativa, né, para manter parte da nossa equipe trabalhando. Se eu não me engano agora, me corrija, Marcos, mas nós estávamos uma equipe de 14 pessoas na Conceito. E na pandemia, na baixa ali, na pior situação que a gente teve, nós chegamos a ter 8, 7, se eu não me engano. Mas tiveram a metade, mais ou menos. Isso, metade dos funcionários. E depois, conforme os eventos foram voltando, a gente foi recontratando e dava sempre preferência para as mesmas pessoas, para as pessoas que já estavam com nós, né? Caso estivessem disponíveis ainda. Inclusive, né? Essa última semana a gente recontratou, né? Uma pessoa que estava com nós na pandemia, que foi desligada e ela voltou para nós essa semana. Então, foi o fechamento desse capítulo, né? Ela voltou para nós, a gente ficou muito feliz, uma pessoa que contribui de uma forma excepcional com o Conceito, enfim. O Renan, se ele estiver escutando, né? Agradeço por estar de volta com a gente. Que legal. Gente, vocês deram uma pincelada no início, o que a outra formação de vocês contribui no dia a dia da fotografia, mas eu gostaria de reforçar isso, né? Vou começar pelo Marcos, que então vem da área do sistema de informação, né? Tá se atualizando, vamos dizer assim, e se aperfeiçoando, isso a gente nunca deve parar mesmo, né, Marcos? Mas assim, o que tu acha que é o principal legado que essa área traz para ti no teu dia a dia, assim, com a fotografia, com a tua empresa? Márcia, alguns anos atrás, nós fomos um dos cases do Sebrae. Nós tínhamos uma dificuldade muito grande na integração entre os dados que vinham dos clientes, por exemplo, na elaboração de um convite de formatura, até chegar ao produto final, que era a elaboração desse material, a diagramação, enfim, e chegar até o cliente com as informações corretas. Então, a gente tinha muita troca de palavra, formando, e aí aparecia formanda, né? Então, tinha algumas situações que acabavam não ficando tão interessantes nesse trajeto. E aí, numa das visitas junto com o pessoal do Sebrae, nós iniciamos um projeto, levou em torno de 12 meses, que foi justamente essa integração do digital, né, para trazer isso para a parte interna e resolver esses problemas, principalmente na parte de diagramação, que foi o case em específico. E a tecnologia, que é a minha área, né, inicial da graduação, e agora, claro, numa segunda graduação, ela auxiliou nesse contexto de trazer aquelas informações lá do site, de um sistema HTML, PHP, enfim, e converter isso para uma interface em que o usuário final, que é o nosso diagramador, ele apenas copia e colhe as informações. Então, essa integração, essa conversão de dados, né, atrás de um site, enfim, da configuração dele, da programação em si, né, que é a minha área, trouxe esse como sendo um dos resultados, né? E fora isso, uma série de outras dinâmicas internas. Nós criamos o sistema de tarefas, né, Leandro? Que é um sistema integrado nosso, interno, onde a gente cadastra as tarefas para cada equipe, isso ser visualizado, né, em tempo real, consegue setar o status. Então, são alguns dos itens que a tecnologia me trouxe, isso junto com a fotografia. E esse controle ele é tão importante porque a fotografia ela é apenas um resultado, né, de todo um processo que a gente chega até ela. Então, nada adianta a gente ter uma fotografia bacana, um serviço, né, de mostrar isso de forma digital muito legal, seja na rede social, se o processo em si não é interessante.
se existe uma demora, se existe uma perda de dados, se existe a informação equivocada. Então, nesse sentido, a graduação, né, que é a minha área, da informática, da tecnologia, ela agrega sempre na parte de fotografia, né? Sempre comento, tenho o maior orgulho de dizer que eu sou formado aqui na cidade, né, pela URI e agora pela UFSM também, que a graduação, a nossa formação, ela vai complementar aquilo que talvez futuramente a gente vai ser. Talvez não na mesma área, né, como é o caso da fotografia, mas é um caso em que eu utilizo de todo esse conhecimento para poder entregar o produto final hoje nosso de uma forma melhor. Tá bem. Leandro, o que tu colocaria em relação ao jornalismo? Também reforço, eu sei que no início tu já, né, falou um pouco, mas se puder detalhar mais um pouquinho para que as pessoas entendam, né, que às vezes tem alguém que está pensando em ir para outro caminho, se reinventar, e a história de vocês pode incentivar, né, essas pessoas que estão assistindo. A comunicação, de modo geral, né, Márcia, ela contribui em mais diversas áreas, né, nas mais diversas áreas. A comunicação, na fotografia, por exemplo, dentro da nossa empresa, tem um valor muito grande. Olha só, vamos puxar uma situação aqui. As imagens, elas comunicam, certo? Então, a gente pode falar o seguinte, que quem sabe aproveitar as imagens, o que a gente entrega para os nossos clientes, nosso formando, o profissional que já está pisando na área, no mercado de trabalho, enfim, a formatura, ela comunica. A formatura, ela é uma vitrine. Quando a pessoa assina um contrato de formatura e sobe no palco para receber o seu diploma, e ele pega essas fotos, ela posta nas redes sociais, esses vídeos, ela está comunicando. O que essa pessoa está comunicando? Ela está comunicando, eu estou me preparando para o mercado de trabalho. Prefeito da minha cidade, olhe para mim, eu estou me formando em enfermagem, eu estou me formando em pedagogia, estou disponível para o mercado de trabalho. Então, a formatura, de modo geral, ela comunica. Então, o material que a gente gera é comunicativo e quem aproveita sai um passo na frente, né? Vamos dizer, a gente tem uma sessão fotográfica que a gente chama de fotos profissionais. Então, são direcionadas para o curso, né? Então, nós temos as fotos formais que são com toga e tem uma outra sessão fotográfica que é direcionada para o curso, né, específico. Então, essas fotos um arquiteto pode estar utilizando no dia a dia para divulgar o seu trabalho. Social, né? Exato. Então, é um passo à frente, né? Então, nesse sentido, quem sabe aproveitar, sai na frente. O jornalismo, dentro do jornalismo, tinha algumas cadeiras de fotografias. Eram, sim, matérias de semântica, fotografia 1, fotografia 2, 3, audiovisual. E isso tem muito a ver, então, com a parte de produção. Eu nunca falo, a gente vai fazer uma foto, a gente vai apertar o botão, a gente vai clicar. Não, a gente vai fazer uma produção, a gente vai produzir. Aqui, esse podcast está sendo produzido, ele foi pensado, ele tem um roteiro. Então, nesse sentido, você não vai pegar uma câmera, tipo assim, e normalmente quem faz isso não entendeu ainda do que se trata, né? Pegar uma câmera e sair... Aleatoriamente. Aleatoriamente. Então, a chance dele errar é muito grande, né? Então, quando nós temos um roteiro, quando a gente pensa previamente e tal, a gente faz uma produção. Essa produção, sim, né? Ela tem uma chance assertiva muito grande. Então, a iluminação, né? Os cenários, o que a pessoa vai estar comunicando naquela imagem. Então, previamente, eu acho que a gente pensar previamente, a gente entrega um material muito assertivo. Por exemplo, uma turma de direito chegou para a gente e comunicou que a série Suits dos advogados, talvez muitas pessoas, muitos ouvintes... Eu sou fã. Ali, então tá, já está respondido. A gente tem como referência essa série que a gente adora e tal, e a gente trouxe isso, pegamos como referência e a gente entregou. Depois a gente pode colocar algumas fotinhas, né? Aqui, não sei se podemos. Podemos. Isso. Então, para o pessoal visualizar, entender o que essas referências, né, interferiram no resultado final, na produção final. Então, o jornalismo me ajudou muito com isso, né? Com esse em pensar na produção, não apenas, né,
em apertar o botão e sair fotografando. Eu acho que foi a principal contribuição do jornalismo. Legal. E uma coisa que eu quero perguntar para vocês, e até vou fugir um pouco do roteiro, mas que me surgiu agora, é que muitas pessoas têm dúvidas em relação a empreender, né? Vocês são os donos do dia a dia de vocês, de certa forma. Por mais que vocês tenham os compromissos que a empresa, né, demanda. Mas quem empreende trabalha menos, quem empreende ganha mais, sem falar em valores, mas assim, vocês indicariam para quem tem essa vontade de tentar, porque muitas pessoas talvez não tenham perfil, outras tenham. O que vocês têm a dizer sobre isso, Marquinhos? Olha, quem empreende, no meu ponto de vista, não tem horário para nada, né? É uma pessoa que muito provavelmente vai estar disponível quase que integralmente para a empresa, né? Os horários, eles podem ser os mais variados. Quando surgiu alguma situação, você com certeza vai dar prioridade em resolver. Diferente, talvez, daquela dinâmica de se ter um horário de chegada e de saída no trabalho, né? Não é fácil empreender, né? Hoje a gente tem diversas barreiras, vamos assim chamar, né? Seja barreira, como eu comentava anteriormente, às vezes de recurso humano, também na questão hoje tributária, né? É muito complicado você ter um desenrolar de todas as situações de uma forma muito agradável ao caixa, por exemplo, da empresa, né? Então, são vários aspectos que precisam ser levados em consideração. O empreender, no meu ponto de vista, ele é, sim, importante, né? É desafiador. Quem puder, em algum momento da sua vida, que o desafio está lançado, né, para empreender. Mas eu digo que não é tão fácil, né? Nós não temos, como eu disse algumas vezes, muito horários, né? O salário também, às vezes a gente vai estar trabalhando por mais tempo à tarde, amanhã, à noite, final de semana, e o salário do empreendedor, ele sempre é mais ou menos, né? Igual, aí não tem uma diferenciação diferente quando a gente tem hora extra, né? Um bônus, enfim, aí para a equipe. Mas é desafiador, mas sim é prazeroso, né? Eu não me arrependo em momento algum, né, de empreender. Trago isso também como uma experiência, porque, claro, quem já trabalhou, né, como CLT ou quem está empreendendo hoje tem essa diferenciação hoje para entender as dinâmicas, né? Mas os desafios, eles não podem ser maiores, né, do que a vontade de quem tem para empreender. Então, se alguém puder, né, daqui um pouquinho se desafiar em empreender, eu garanto que é interessante, é bacana, né? Vai ter desafios aí, né? Mas é importante porque a pessoa vai se desafiar e saber o que ela pode agregar para o seu dia a dia também, né? E da mesma forma, assim como o Leandro, eu acredito que sozinho é mais difícil, né? Quando a gente tem pessoas parceiras, pessoas certas para a gente poder empreender e dividir o fardo, né? É muito mais interessante. O Leandro vai lembrar, quando nós iniciamos a empresa, nós trabalhávamos de segunda a sábado, manhã, tarde e noite, né? Nós não tínhamos uma equipe tão elaborada. Era às 7 horas da noite, a gente estava chegando na empresa, né? E ficava até 10 horas, 10h30, né? E no outro dia, às 8h30, estava de novo trabalhando. E final de semana com evento, né? Então, era uma carga muito puxada. No começo, acredito que sempre é mais desafiador, né? Mas com o tempo, com certeza, se desafiando da forma certa, tendo pessoas parceiras, tendo uma equipe bacana, né, de trabalho, enfim, acredito que o fardo seja muito mais interessante. Então, quem pudesse desafiar, empreenda, é interessante. Eu acredito, Márcia, que precisa de um preparo, né? Então, tá, eu vou empreender, né? Acredito que não funciona assim. Não é, não é Não é espontâneo, assim, né? espontâneo, instantâneo, né? Não cai do céu, assim, né? Então, a gente tem uma estatística, né? Muitas empresas fecham no primeiro ano, enfim. E é porque daqui a pouco não teve um preparo, não foi feito um estudo, enfim. Qual que foi o nosso preparo, digamos assim? Eu saí da fotografia, eu já produzia, né? O Marcos já também tinha um conhecimento de fotografia e também, né, na área da informática. Então, de certa forma, é um preparo, né? E aí depois, sim, é a vontade de fazer acontecer. E o empreender, nada mais, nada menos é do que resolver problemas que as pessoas daqui a pouco não estão dispostas a colocar a mão, tu entende? Então, encontrando o empreender basicamente é resolver problemas. Isso
não me foge da cabeça, né? Eu sou o síndico do meu prédio e eu sei como é. É uma, É eu uma sei- resolução de problema o tempo todo. Exatamente. Então, nesse sentido, muita força de vontade. O primeiro ano, ele é decisivo. Então, se não deu certo no primeiro ano, provavelmente, né, não vai ser no próximo que vai dar. Então, é desafiador. O início ele é desgastante, como foi para nós. A pessoa possivelmente vai pensar em desistir em algum momento. Mas se for forte, se fizer os treinamentos corretos, se achar as parcerias certas, né, tem tudo para que aconteça, né, seja uma empresa de sucesso. Tá bem. A gente já vai se encaminhando agora para o fechamento dessa conversa, né? Eu sei que a gente teria vários outros temas para debater, mas também não temos tanto tempo assim, né? Vocês têm uma agenda lotada. O que vocês podem adiantar, se é que podem, em relação a projetos que vocês estão aí nessas cabecinhas fervilhantes projetando para os próximos anos, novidades, alguma coisa assim, que vocês já pudessem deixar um gostinho de quero mais para o pessoal que está assistindo? Vou passar pro Leandro, que ele é o dono da palavra agora, hein? Então, tá bom. Na verdade, a gente entende que as empresas, elas precisam estar estruturadas, né? Então, eu acredito que os próximos passos, além da estrutura que nós dispomos, que não é pequena, a gente vai aumentar ela, tá? Então, oferecer novos serviços para eventos, novas estruturas, enfim, novidades nesse sentido. Então, e acredito que com isso a empresa se consolida ainda mais no mercado. Então, ela oferecer produtos e serviços que daqui a pouco não estão disponíveis para os clientes regionais hoje. Então, a gente consolida a Conceito com mais uma referência, né, em serviços para eventos. Então, é só o pincel que eu Sim, vou sim, deixar sim. por enquanto, mas sim, a gente pensa no futuro, pensa em estar fazendo investimentos na área de eventos e vamos esperar vamos esperar para ver. O desafio maior, Marcelo, eu penso que nesse sentido seja sempre a gente trazer algo jovem, né, Leandro? Que sempre foi uma das pautas da empresa, porque o nosso público é sempre mais jovem do que nós, né? Então, todo ano a gente faz uma formatura de terceirão. O terceirão tem aquela faixa etária e nós estamos sempre um pouco mais distante. Então, trazer também essa ideia, né, da inovação, do perfil jovem, é um também dos desafios que a empresa tem, né? E claro, sempre pauta muito isso porque o público muda, né? Só nos diz que nós temos uma lucidez dizer que não são mais os mesmos tempos, né? Porque obviamente não são os mesmos tempos. Então a gente tem que pensar nessa ideia do público jovem, público mais novo que vem. São pessoas com ideias diferentes, com conhecimentos diferentes. A parte tecnológica já é diferenciada totalmente desde quando nós iniciamos. Então, esse é um dos projetos também, né? Tornar cada vez mais a empresa jovem, né? Falar com aquele público que é de fato o nosso público hoje, que é um público, então, uma faixa etária mais reduzida. E complementando isso, vocês buscam muita referência fora, assim, do que está acontecendo em centros maiores ou eventos específicos para esse setor de vocês? Porque eu vejo, assim, a maioria dos profissionais tem que fazer, né, cursos, enfim, networking, vão para feiras para buscar essas novidades. Na área da fotografia também acontece isso? Exatamente, né? A gente, em todas as áreas, né? Mas na fotografia, como a gente está num momento, digamos assim, de transição, com a chegada da inteligência artificial, tem muitas novidades acontecendo. Então, se a gente não fica ligado nas novidades, no que o mercado está absorvendo, a gente fica para trás. Inclusive, a nossa equipe vai participar de um evento no mês que vem, também em Passo Fundo, mas sempre buscando referências também até fora do país, com as redes sociais, enfim. Então, a gente tem bastante material de referência de fora também. E muitas vezes a gente perde essa passada, né? Digamos assim, aquela onda, digamos assim. Então, a gente tem que surfar ela, né? E por isso que, sim, a gente sempre está buscando novidades para trazer para os nossos formandos e acredito que é isso que eles esperam também, né? A turma que, por exemplo, passou por nós o ano passado, nesse ano, a gente sempre tenta agregar alguma coisa de diferente para que realmente esse ciclo de novidades ele fique perpetuando, né? Permanente.
Tá bem, vocês querem deixar o contato de vocês para quem quiser acompanhar o trabalho da Conceituar, para quem quiser, daqui a pouco tem alguém assistindo lá no município, eu vou contratar eles, vamos pensar em contratar eles para nossa formatura, né? Por que não? Fica o espaço para vocês. Conceituar, então, a nossa sede é em Frederico, nós estamos na rua Tenente Lira 1239, aqui em Frederico Westphalen. Nossa rede social, Instagram, conceito, _ estúdio. Lá você vai encontrar um pouquinho mais do material, fotografias, inclusive não somente formaturas, né, Leandro? Porque como é muito sazonal, a gente trabalha também com casamentos, enfim. Mas é o nosso foco, então, formaturas. E, claro, ficamos à disposição. Não atendemos somente Frederico, nós vamos até Carazinho, né? Já tivemos solicitação em Passo Fundo, talvez é uma perna um pouquinho mais distante para nós, né? Mas Carazinho, Três Passos, Itapiranga, estamos atendendo também aqui, né, na região oeste de Santa Catarina. Então, o pessoal que tiver interesse, Conceituar Estúdio está à disposição com certeza para agregar junto nesse momento também da formatura. Tá bem, pessoal, eu deixo agora a palavra, então, pelo Leandro, né, para fazer sua despedida e também agradecer vocês, né, por terem dedicado esse momento para conversar um pouquinho com quem acompanha as produções do jornal Alto Uruguai. Isso, a gente agradece o convite, né? Conceituar, então, já, como a gente havia falado, 12 anos no mercado, atendemos oeste de Santa Catarina, norte gaúcho, não só com formaturas, né? Então, o nosso foco hoje é formaturas, né? A gente entende que a gente precisa focar e fazer um direcionamento, assim como todos os profissionais também deveriam. Se você tenta abraçar o mundo, você não faz... Nada direito, né? Então, a gente focou em formaturas e sim, né, se tu me pergunta se vocês fazem outros trabalhos, sim, a gente atende casamentos, 15 anos, né, e eventualmente, né, algum trabalho específico, né, que não está listado, mas nosso trabalho é direcionado para formatura, casamentos e 15 anos, né? Então, nesse sentido, a gente tem uma estrutura para atender, né, desde álbuns encadernados, impressões, quadros, uma infinidade de itens para estes segmentos. Agradeço, Márcia, o convite, né? Então, foi um prazer estar aqui falando sobre a nossa empresa. E, sim, vamos combinar que eu quero voltar aqui uma semana e reviver esses momentos bons que eu passei aqui no jornal. Vamos fazer uns make-offs, então, vai ser importante, né, Marquinho, registrar, porque não é todo dia que a gente tem o Leandro aqui, né? Faz então, parte da história, né? Nós estamos nessa expectativa, às vezes a gente tá observando ou olhando algum arquivo antigo, né, daquela época, e aí vem na memória, então, uma turma que a gente tinha, como vocês disseram, que a equipe de vocês ficou mais enxuta, né, com as mudanças, a nossa também reduziu bastante, mas a gente tem... memórias muito satisfatórias, então, do tempo que fomos colegas, né, Leandro? E que muitas pessoas passaram por aqui também, que hoje estão alçando outros voos por aí, afora, no país inteiro. Marquinhos, deixo contigo agora, então, para te se despedir. Só para complementar, é o registro que fica, né? A memória que fica. Então, que bom que a fotografia faz parte também desse contexto. Eu agradeço, Márcio, pelo convite, né? Eu agradeço toda a equipe do jornal, enfim. É um prazer sempre a gente participar. Não é a primeira vez, né, Leandro, que nós utilizamos do espaço já para estar aqui. Então, nós temos um carinho muito grande por essa casa também. E agradecer por estar aqui hoje, contar um pouquinho da empresa, né? Quem ainda aqui um pouquinho se sentir inspirado, quiser trocar alguma palavrinha conosco, né? Tanto na parte de empreendedorismo, na parte com relação à fotografia em si, né? Na parte de formaturas, a gente se dispõe também, fica disponível. Então, muito obrigado. Agradecer mais uma vez por estar aqui junto com vocês. A gente, então, encerra, né, mais um episódio do Conexão AU Entrevista e convida vocês a acompanharem todas as quartas-feiras, às 18 horas, um podcast do Jornal Alto Uruguai. A gente intercala, então, com o Conexão AU Entrevista, né, que hoje tivemos o Leandro Kempka e o Marcos Piaia, e também o podcast da 7, apresentado pelo Henrique Broco. Até a próxima!